Olá, no EnsinaCast de hoje a gente tem uma pergunta para te fazer. Você está aqui só de passagem ou você contribui com o mundo à sua volta? O que você faz, o que cada um de nós pode fazer? Afinal, sustentabilidade é para todos. No programa de hoje a gente tem de novo 2 convidadas, assim como no programa passado. A primeira é, pela primeira vez aqui, a engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho, Priscila Bolk. E também a fundadora e coordenadora executiva do Instituto Ensina, Thaisa Paulino Damo. Bem-vinda, Thaisa, bem-vinda, Pri. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, Bom dia, boa tarde, boa noite. O mundo está nos vendo. Nossa, acho que não posso ficar para trás, né? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Com essa animação, mas esse tema é para dar muita animação mesmo, né, Pri, né, Dani? Então, bom dia a todos e muito feliz de estar aqui novamente no EnsinaCast. A segunda vez, a dobradinha. Para dar sorte. Mais uma é música no Fantástico. Tá bom. Se quiser, eu canto. Você que está acompanhando já viu que hoje o bate-papo vai ser bem animado, né? Afinal, a gente vai falar hoje sobre sustentabilidade. Vamos começar do começo. O que é sustentabilidade, Thaisa? Legal, Dani. Eu acho que é muito bom a gente começar com esse tema, o que é sustentabilidade, porque normalmente, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos escutando, que não trabalha com a parte ambiental ou com a parte social, como a gente trabalha, quando fala a palavra sustentabilidade, a cabeça remete a alguma coisa apenas relacionada ao meio ambiente. Mas isso já passou, não é assim. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem que pensar em 3 pilares. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando do pilar social e também estamos falando do pilar econômico. Então, sustentabilidade é junto, é um conjunto. Sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e responsabilidade, sustentabilidade social. E aí, até quero jogar para a Priscila, se essa minha provocação é verdadeira. Quando a gente fala sustentabilidade, a Priscila que trabalha com o meio ambiente, normalmente é isso mesmo, Priscila? As pessoas só pensam no pilar ambiental? É isso mesmo, Thaisa. Esse seu perceber é realmente o que a maioria das pessoas acabam tendo em mente. E outra coisa, a gente está falando aqui de conceito que eu acho super interessante. Quando fala em meio ambiente, a maioria das pessoas pensam apenas em matar bichinhos ou cortar árvores. Gente... É muito mais amplo. É muito mais amplo do que isso, né? E, como você também falou, Thais, é muito legal isso que você trouxe. A questão do termo sustentabilidade, ele pode ser trabalhado em qualquer área, em qualquer local, a qualquer momento. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas jogando responsabilidade apenas para o empresário. Porque a empresa está poluindo. Ok, mas o que você está fazendo dentro da sua casa? Você é um órgão público. Como é que esse órgão público está se relacionando com o meio? Entendeu? Então, sustentabilidade é realmente o que a Thaisa trouxe. É o ambiental, é o social e o econômico. Eu gosto até de palavras de responsabilidade. Então, eu posso pensar que eu, cidadão, ou eu, empresa, ou eu, qualquer coisa por aí. Exato. Eu preciso, quando eu estou falando de sustentabilidade, pensar em responsabilidade com o meio ambiente, a minha responsabilidade econômica, com o impacto econômico, com o que eu estou gerando, e a minha responsabilidade social. Eu posso olhar e pensar dessa forma. Então, quando eu falo de sustentabilidade, eu tenho que olhar conjuntamente. Talvez, obviamente, né, em algum momento eu estou trabalhando um pouco mais para desenvolver essa responsabilidade ambiental, ou estou trabalhando um pouco mais para desenvolver a responsabilidade social. Mas todos caminham junto, né? Exatamente. E isso é um exercício de cidadania também, né? Ser sustentável, trabalhar a sustentabilidade tem muito a ver com ser cidadão, né, Thaisa? Eu acredito que sim, pensando nesse papel, responsabilidade, né? Então, qual que é a minha responsabilidade como cidadão, por exemplo?
a minha responsabilidade social. Então, a minha responsabilidade como cidadão de olhar para o lado e saber que todos nós somos cidadãos dos mesmos direitos. Então, todos nós temos ter acesso à educação, saúde, né, uma qualidade de vida, a cultura. A minha responsabilidade como cidadão com o meio ambiente. Então, o que eu estou contribuindo para ter um ambiente mais, vamos dizer, saudável? Exato. Né? Exato. Então, ou a forma como eu gerencio o meu lixo, ou a forma como eu cuido do meio que está à minha volta, eu como cidadão. Né? Você já foi entrando aí na pergunta que eu ia fazer, porque às vezes parece um termo que é muito teórico, né? Como vocês falaram, às vezes a gente acha que isso pode ser... que está muito longe, muito distante, né? É uma responsabilidade da prefeitura, do governo, da empresa grande que tem na minha cidade, não a minha, não dentro da minha casa. Como que a gente tira isso da teoria para a prática? Como cada um de nós, dentro de casa, por exemplo, a gente pode começar a pensar em sustentabilidade mais do que pensar, começar a exercer? Olha, eu acho que é muito simples, por incrível que pareça, apesar das pessoas considerarem difícil. Primeiro, não é apenas separar o material reciclável para coleta seletiva. Eu percebo que a maioria das pessoas acha que, não, eu estou fazendo a minha parte, eu estou separando o material aqui na coleta seletiva. Não, vai muito além. Isso é só um pedacinho. Quanto de água você consome? Será que o consumo dessa água é de forma que existe um desperdício? Está sendo racional a utilização da sua água? Todo período de inverno, aqui na região sudeste, principalmente, a gente vivencia a questão do rodízio e escassez de água. E aí, de repente, eu falo, como é que você faz a gestão da água na sua casa? Tem vários exemplos. Tem desde aquela pessoa que realmente vai pegar até a água da lavagem da máquina, do amaciante, né? E vai utilizar para lavar o quintal. Tem aquela pessoa que se preocupa em tomar um banho um pouco mais rápido. Aquela pessoa que se preocupa em, hoje eu não preciso lavar meu carro, posso passar o espanador? Ué, por que não? Tira o pó. Então, são atitudes. Resíduo. Quanto de resíduo que eu gero? Desperdício. Será que eu estou gerando, será que eu estou produzindo mais alimento do que realmente eu preciso? Então, Consumir menos, né? Consumindo muito. Eu lembro que há tantos anos, né, quando eu comecei a estudar na questão da área ambiental, de sustentabilidade, se batia muito na questão do ser em vez de ter. O quanto você quer ter, e o quanto você se preocupa em ser melhor, em ser alguma coisa, em aprender, gastar com outras coisas. Então, isso são alguns exemplos. Né? Você trouxe duas coisas legais aqui, tipo, você falou um pouco de energia renovável, não renovável, e você falou um pouco do consumo consciente. E esses temas contribuíram para impulsionar essa agenda da sustentabilidade no mundo. Porque a gente tem que pensar, né, duas coisas. A agenda, a frase que moveu um pouco esse conceito que foi difundido, é a gente consumir, usar hoje, mas se preocupando com a geração futura, que a geração futura também possa consumir, né, e produzir da mesma forma que a gente aqui. Então, a gente não pode prejudicar as gerações futuras. Então, essa responsabilidade com o uso dos recursos não renováveis ou dos recursos renováveis também, mas quais estratégias, o que a gente pode pensar para deixar para as futuras gerações o mesmo que a gente usufruiu, o mesmo que a gente teve e encontrou aqui no nosso momento. Então, esse é um pouco do que moveu essa agenda da sustentabilidade no mundo, não é, Pri? Exatamente. Eu falo que, às vezes, as pessoas não se colocam no lugar do outro. E isso é muito importante. É diferente nós aqui, com uma mega estrutura, e quando a gente se coloca, por exemplo, no papel de alguém que mora sem acesso à água, sem acesso à coleta de esgoto, sem acesso ao mínimo de saneamento. Essas pessoas, elas se preocupam em ser mais justas com o ambiente, porque elas sabem o quanto é importante. Então, o quanto muitas vezes, você que está aqui nos ouvindo, nos vendo, que você abre ali o seu chuveiro e cai água quente, você fala, cara, água quente.
Quantas pessoas têm água quente? E aí você fica lá naquele banho demorado e um monte de gente sem água. Talvez eu esteja extrapolando, sim, mas eu queria trazer essa reflexão para as pessoas. E a gente está falando no ambiente doméstico, né? A gente pode ir para o ambiente do poder público, uma escola, seja lá qual for a instituição, não apenas empresa. Porque as pessoas batem sempre nas empresas. Eu acho que né? falta um pouco de consciência de que é tudo somado. Sim. Exato. Né? É o recurso ali natural é um só. E é um pouquinho meu, um pouquinho seu. Que aí vai Isso dar vai aquele juntando. montante. Acho que falta um pouco de consciência, né? Consciência, e mesmo que você trouxe, nossa, não é uma realidade, sim, Pri, é uma realidade, a gente ainda existe no nosso país, ainda existe na nossa cidade pessoas que não têm acesso. Ainda existe isso, né? E aí você também trouxe, mas que eu queria fechar, responsabilidade de todos. Então, tem o papel do poder público aí, né, em garantir o acesso a todos, Sim. né, porque é o nosso direito. Tem o nosso papel de cidadão. Agora a gente está olhando um pouco realmente para a parte ambiental. Então, o nosso papel de cidadão em economizar esses recursos, né, e gerenciar melhor esses recursos. E também tem o papel das empresas que estão atuando, que usam também esse recurso ou que impactam, de certa forma, o seu produto, a sua atuação impacta, né, para consumir mais esses recursos ou prejudicar esses recursos, enfim. É um conjunto. E essa é a agenda da sustentabilidade. É o papel de todos nós. Exato. Quem promove muito isso, quem impulsiona muito isso é a ONU, que tem o Pacto Global, que tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E começou até aqui, né, na COP, no Rio, começou esse movimento da agenda ambiental. E hoje a gente tem diretrizes, a gente tem todo um referencial que nos ajuda e nos mostra como podemos ser mais sustentáveis e responsáveis, tanto na parte ambiental, econômica, como na parte social. Pegando Exato. essa deixa, Thais, a gente está falando aqui sobre alguns exemplos na questão ambiental. Isso. Onde se encaixa aí as outras responsabilidades? O que é o ESG? Como que eles casam? Tá. Se conversam, né? Conversam. Então, até voltando um pouquinho, né? Onde encaixa, eu acho que a gente pode olhar e trazer. Vamos trazer assim, olha, eu quero que veio uma frase na minha cabeça, por isso que eu quero dar destaque, né? Esse exemplo que eu trouxe da ONU, dos ODS, onde encaixa uma parte social, por exemplo, que não dá mais para aceitar ninguém passando fome. Encaixa aí um pouco, né? E essa é a frase, a gente não pode mais deixar ninguém para trás, né? Então, em acesso a recursos naturais, mas ninguém pode mais passar fome. E esse não passar fome não é só dar alimento. É a gente ter um país ou ter um bairro, uma cidade ou um estado que proporcione que as pessoas consigam emprego, que movimente a economia. Olha essa conexão. Girar as rodas da economia, isso é extremamente importante. Você precisa ter essa manutenção da economia. E olha, a gente está falando em economia, e economia é um dos pilares da sustentabilidade. Por que eu estou falando isso? Achei muito legal que a Thaisa trouxe. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas esse crescimento justamente é que trouxe todos esses problemas. Existe uma diferença de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E aqui é o X da questão. A gente não está dizendo que nenhum país precisa parar de crescer, e até seria louco da nossa, né? Não existe isso. A gente vai continuar crescendo, mas crescer de uma forma que seja sustentável, que seja mais justa para todos e não apenas para um. E sustentável como? Oportunidades de acesso a direitos, oportunidade de acesso à economia, a trabalho e renda, e oportunidade de acesso a recursos naturais, mas não só oportunidade de acesso, responsabilidade com o que você está consumindo dos recursos naturais e como você está gerenciando o impacto que você causa, que eu causo com o meu consumo, né? Que entra o consumo consciente. E aí, Dani, já voltando lá para a sua pergunta, porque a Dani trouxe como isso se encaixa. Então, a gente trouxe um pouquinho do nosso papel como cidadão, um pouquinho do nosso papel como governo, né? Como Estado. Mas e aí você falou... aqueles 3 pilares lá. Existem os 3 pilares, então, tudo isso, mas você trouxe uma palavrinha aqui, o ISG. O ISG.
né? Você trouxe um pouquinho, e isso é o quê? É uma pauta e um movimento empresarial que abraça esse conceito da sustentabilidade e um pouquinho mais. Exato. Quer comentar, Fio? A gente já deslancha no ISG. Toma uma aguinha aí. Tá, pega- minha voz rouca já, tá né? rouca. É. Pri, Então, vamos lá. A Thaisa trouxe bem essa questão do ESG, né? Que é uma pauta muito mais relacionada à empresa, até porque ele surge de um movimento empresarial, de quando os empresários começam a perceber o impacto que eles podem causar ao meio ambiente, à sociedade de uma forma geral, e o quanto isso pode, lá na frente, ser muito prejudicial. Então, quando eles lançam o conceito do ESG, E de environment, ambiental, S de social, né? E G de governança, né? Traduzindo. Então, você percebe que existe dentro disso o que a gente chama de, como a Thaisa falou bem, responsabilidade corporativa. Exatamente. Aonde a empresa, ela começa ela pega as rédeas da sua responsabilidade no meio em relação à governança, à sua transparência, à equidade. Como que ela responde junto às partes interessadas, ou como a gente diz, stakeholders, né? A parte social, como que é o convívio da empresa com os seus colaboradores e fora também. Existe respeito, existe diversidade, transparência e a questão ambiental. Como que é essa relação, a intervenção dela no meio ambiente? E aí existem várias ferramentas. A ISO 14001 é uma das ferramentas que a empresa pode se utilizar para melhorar a sua gestão ambiental. Que a Pi está falando exatamente isso. A gente está falando de responsabilidades, né? Acho que foi até a palavra, talvez, que mais surgiu aqui no nosso bate-papo. Mas é exatamente. Então, o ISG, ele está relacionado com o mundo corporativo. Isso. Tá? A gente pode dizer assim, não é uma métrica, porque não é um selo, mas são indicadores, são... métricas de responsabilidades. Então, o quanto que a empresa está sendo responsável com o meio ambiente, responsável com a sociedade, e aí entra, né, os diferentes públicos, como a Pri falou, então, os seus funcionários e a sociedade onde essa empresa está inserida, né? E a responsabilidade com a governança, com a ética, com a concorrência leal, né? E, obviamente, o impacto financeiro, porque a empresa, realmente, e é válido, ela precisa distribuir recursos e lucros para os seus acionistas. Então, a gente está olhando todo esse circo, toda essa responsabilidade. Então, o ISG, como ele veio mais movimentado, Pri ou Dani, do mercado financeiro. Exato. Né? Então, é uma exigência, né? Começou a Bolsa de Nova York, por exemplo, começaram a criar o quê, gente? Fundos, assim, de empresas sustentáveis. Porque no mais da conta, por exemplo, se eu sou uma empresa e estou nesse fundo sustentável, eu estou, a grosso modo, tá, gente, falando para todos que investem em mim que eu sou uma empresa que gerencia o meu risco. O meu risco ambiental, o meu risco social e o meu risco de governança com corrupção, isso, com prática leal de concorrência. Então, eu, sendo uma empresa que se posiciona nesse caminho, né? Porque o ISG, ô Dani, ô Pri, a gente pode dizer que é uma jornada de maturidade, porque nós estamos falando de responsabilidades, e cada responsabilidade se desdobra em um monte de outras responsabilidades. Exatamente. Então, essa minha jornada de maturidade, né, esse meu olhar 360 dentro da minha empresa, está comunicando para o mundo que eu gerencio os meus riscos. No mercado financeiro, significa, investidor, pode investir em mim, que daqui a pouco a probabilidade de você perder valor, né, da sua marca. Das ações. Das ações é pequeno, porque Exato. eu gerencio os meus riscos. Porque hoje, Pri, não é verdade? Risco ambiental e risco social tem prejudicado muitas empresas. A gente tem grandes exemplos, vamos trazer aqui o exemplo do Carrefour, né, por exemplo, Exato. até do Extra, o quanto que não perdeu. Imagem, multas, processos,
várias possibilidades negativas que podem ocorrer de vir para uma empresa. E eu acho muito interessante isso que a Thaisa trouxe, porque ela está falando aqui das ações. Não precisa ser uma empresa necessariamente de capital aberto que tem ações. Isso começou com esse tipo de empresa. Mas o pequeno, porque quantas pequenas empresas a gente tem no país? O pequeno também pode. Basta ele querer assumir essas, eu vou chamar de responsabilidade. Eu vou usar esse termo. É o termo do responsabilidade, é o podcast de hoje. Pronto, responsabilidade. É ele querer assumir o seu papel enquanto empreendedor, né? E ele pode, sim, trabalhar a questão de governança, a questão social e a questão ambiental dentro do seu empreendimento. Porque o que a Pri está falando, então, a gente realmente trouxe um exemplo, porque essa palavra, esse termo, acontece realmente com as grandes empresas que já fizeram IPO de capital aberto. Acontece isso. Mas, gente, esse conceito ESG, ele não é novo, né? Vamos pensar o seguinte, ele equilibra, ele é um teto, né? Ele é um teto e os pilares que estão embaixo são os pilares. Por exemplo, o ISO de qualidade, ISO de responsabilidade social. Vamos pensar assim para ficar didático e visual. Todas essas ISOs, né? Responsabilidade social, qualidade, meio ambiente. E tudo isso não é só para empresa de capital grande, como a Exatamente. falou. Esse conjunto de qualidades e responsabilidades são para todas as empresas, né? Então, eu me posiciono de forma, de novo, responsável no mercado. Exatamente. E rapidinho, aí, o Dani, só para finalizar, uma outra coisa, tá bom, mas eu não quero me posicionar, mas eu sou uma empresa pequena que vende para as grandes empresas. As grandes empresas que estão se posicionando e seguindo essa jornada de maturidade, elas precisam gerenciar o quê? Toda a sua cadeia de valor. Então, uma empresa que já assumiu esse posicionamento, ela não vai consumir, em teoria, né? Não vai comprar, não vai ter um fornecedor que não gerencia o seu risco. Exatamente. Porque é gerenciar. Vai respingar em todo mundo. Isso. Meninas, a gente está falando aqui, é tudo muito legal, enche os nossos olhos. Mas quando a gente vai ler essas postagens, algum artigo na internet sobre isso, tem várias críticas, né? É bonito no discurso, a prática não é bem essa. Ou isso daí é uma história do mundo ideal e não do mundo real. O que vocês têm a falar sobre isso? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que pensar, a gente tem que parar e assim, eu como cidadão, eu tenho uma forma, eu como empresa tenho uma forma, e eu como poder público, gestor de poder público, tenho uma outra forma. Né? Todos, é tudo que a gente falou, responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade social, responsabilidade com a ética. Todos precisamos disso. Mas a forma de se fazer para cada ator é diferente. Então, tem que começar aí, identificando quem está fazendo. E aí, esse quem está fazendo tem diretrizes, tem um estudo, por quê? Não é uma receita de bolo. Tá? Então, não tem uma receita de bolo que eu vou lá e pego. Se eu fizer isso, eu sou sustentável, ou isso. Não é uma norma, não é uma normativa. É legal essa sua pergunta, isso que a Thaisa trouxe, porque eu já vi algumas pessoas falando assim para mim, mas isso não é ISO 14001, que é a normativa específica para gestão ambiental. Então, a ISO, ela traz procedimentos para a empresa fazer uma gestão ambiental correta, adequada. Quando a gente fala em ESG, a gente está indo além, porque a gente está envolvendo governança e está envolvendo social. Então, a forma de colocar em prática, como a Thaisa colocou, muito bem colocado, cada um tem que ver a sua estrutura, como que é a sua atividade. E existem aí vários relatórios já disponíveis. Por quê? Como é que a empresa, ela evidencia, ela mostra para a sociedade que tudo aquilo que ela diz, ela está fazendo, através do seu relatório de sustentabilidade. Então, eu convido as pessoas a procurarem os relatórios de sustentabilidade de outras empresas para se inspirar, para modelar. Não adianta querer copiar, porque a realidade da Natura é diferente, por exemplo, da realidade de uma montadora. Exatamente. Mas ela pode o quê? Se inspirar naquilo,
né? E, claro, existem várias empresas hoje dando consultoria, dando suporte para as empresas que pretendem, sim, entrar no ESG. A gente mesmo, né, Dani, quanto o Instituto Ensina, tem esse papel de falar, de explicar, de orientar. A gente faz tanto com a sociedade civil, com as organizações da sociedade civil, e também tem esse braço nosso que é conversar com as empresas privadas, também do primeiro e do segundo setor, né? Com as empresas privadas do segundo setor e com o poder público, de estudar junto Legal. qual é a sua realidade e de que forma você pode melhorar esse impacto. Por exemplo, porque a gente está falando de responsabilidade ambiental, por exemplo, por uma empresa. Então, vamos dizer, a gente aqui já trabalhamos, então todos nós temos uma realidade de trabalhar com aterro sanitário, de conhecer aterro sanitário. Então, um exemplo, o posicionamento de um aterro sanitário. Ele vai, gerencia, né, faz todo o tratamento do lixo, mas gera o quê? Gera chorume e gera biogás. E qual que é o gerenciamento de risco dessa empresa? É tratar esse chorume, cuidar para que esse chorume não atinja os lençóis freáticos e cuidar que esse biogás não polua a camada de ozônio. Ó, um exemplo de uma empresa. Eu, pessoa física, como que eu gerencio o meu lixo? Eu posso separar na minha casa. Exatamente. Né? Já que o tema é lixo, eu posso separar na minha casa o que pode ser reciclado, eu posso encaminhar para o aterro o que tem que ser encaminhado, né? Produzir menos lixo. Produzir menos lixo, né? Eu posso separar para coleta seletiva, fazer compostagem. Então, assim, o que combina com a minha realidade? É um pouco disso. Eu preciso entender qual é a minha realidade e qual que é o meu papel, como pessoa e como empresa. E isso, né, poderia até ser assim, Dani, simples, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Ter esse olhar, esse estudo. No quesito ISG, como que a gente faz? A gente estuda a maturidade da empresa, por exemplo. Então, tem todo um olhar para entender, nesse olhar de maturidade, qual quesito a gente precisa incorporar ações, incorporar políticas, incorporar treinamentos para que aconteça e siga essa jornada de crescimento do ISG, essa jornada de responsabilidades. Então, cada um tem sua peculiaridade, mas, como a Pri falou, existem indicativos e experiências de diversos para a gente se inspirar. Uhum. Relatório de sustentabilidade, a agenda da ONU, como a gente falou, para o Pacto Global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existem vários índices. Você tem lá Sistema B, ISE. O ISE da Bolsa. Meninas, para quem está vendo a gente agora, tá com a cabeça borbulhando, né? Eu sou um empresário, estou assistindo esse podcast, estou falando, por onde que eu começo? Gostei, eu quero fazer. Tais, o Instituto pode ajudar, né? Conta pra gente como que o Instituto pode ajudar. Como a gente falou, né? A nossa responsabilidade, a gente trabalha a ponta de fortalecer as organizações da sociedade civil, mas a gente também, Pri, e a Pri está com a gente, trabalha as empresas, para as empresas possam atuar de forma mais responsável, né? E uma ideia que a gente teve, não é isso? É de compartilhar e continuar multiplicando esse conhecimento. Exato. E assim, de forma mais organizada, né? Porque a gente trouxe um monte de, como você falou, de informação, hoje, né? Cabeça borbulhando. E por que não? A gente tem uma temporada do EnsinaCast Sustentabilidade, não? Exatamente. É isso aí. Então, vem uma novidade por aí. O EnsinaCast, graças a Deus e graças a você que assiste a gente, que compartilha, que comenta, que divulga esses conteúdos, cresceu, né? E a gente sentiu essa necessidade de falar mais sobre tudo que é do mundo ESG, sobre sustentabilidade, sobre o nosso papel nisso tudo, né? Então, vem aí novos episódios do EnsinaCast, agora sustentabilidade. Vou até falar para o pessoal aqui fazer uma mágica, ó. Vamos lá, hein, Luca? Ó. 1, 2, 3 e... Aê! Novo cenário. Então, sempre que você vê esse logo, esse cenário, já sabe que o assunto do dia está envolvido sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre tudo que você, que todo mundo pode fazer. E, principalmente, né, Thaisa, as empresas. Qual é o papel de cada uma, como cada uma pode começar a ingressar nesse mundo ou continuar dando seus passos, né, Thaisa? E a ideia é essa mesmo, né, Dani? A gente trazer mais experiências, mais informações e
um pouquinho até do que você pediu pra gente, como fazer. Então, a gente vai detalhar um pouco mais. Então, eu, né, representando aqui o S do social, de responsabilidade social, também um pouco tenho experiência. A Pri aqui representando o ambiental, né, Pri? Exatamente, a letra E do ESG. Environment, e eu sou social, pra gente falar mais detalhadamente, bater um papo mais assertivo, vamos dizer assim, né, mais direcionado. E juntas, falando também sobre governança, e é claro, Sempre com convidados, sempre com convidados. E esse é um programa que a gente está construindo junto com vocês, junto com todo mundo. Então, mande para nós sugestões de conteúdo que vocês gostariam. Eu acho que isso é o que enriquece. A gente quer saber a sua dúvida e o quanto a gente pode contribuir com cada um. Exato, porque realmente esse ecossistema, né, de responsabilidades, esse ecossistema ESG, às vezes acaba confundindo. Então, a gente quer tentar trazer... De forma simples, prática. Direta e clara. Direta e clara. Exato. Para que todos nós possamos atuar, cuidar do meio hoje, para garantir a mesma oportunidade de acesso aos recursos para gerações futuras. É isso, né? Construindo juntos um mundo melhor. Isso aí, meninas, façam um convite para quem está assistindo vocês. Já a partir do próximo episódio, já é com vocês. Então, por favor, faça esse Dani, convite. Você vai nos abandonar, vai ficar nos bastidores? Vou ficar aqui produzindo. Mas a gente tem mais conteúdos gravados do EnsinaCast. Então, esses temas sobre cidadania ainda vão continuar, né? Mas, por enquanto, as meninas vão aí comandar a sustentabilidade. Mas cidadania vai voltar e a gente tem algumas novidades aí já na manga. E vai ser sempre assim, né? Sustentabilidade, conversa eu e a Priscila, e toda vez que for cidadania... Sou eu. Né? E principalmente agora que vai... As eleições chegando, As eleições né? chegando. Já estão falando das minhas novidades, viu? Ai, meu Deus, demos já spoiler. anteciparam, viu? Já estão dando spoiler aqui. Mas é muito importante, viu, Dani, esse papel, porque a gente precisa saber o papel de cada um. Ninguém pode fazer fake news na nossa cabeça. A gente tem que entender exatamente o que acontece, né? Isso aí. Mas vamos voltar para o nosso convite. Convidem, então, quem está assistindo. Então, por favor, gente, vamos aí acompanhar o EnsinaCast Sustentabilidade para a gente conversar muito sobre nossa responsabilidade social, ambiental, responsabilidade de governança, as empresas privadas, como elas podem estar fazendo tudo isso, e a gente também, pessoa física. E, gente, ESG, essa postura... também são para as organizações da sociedade civil. Então, também convido as organizações a saber como elas podem se adequar e se posicionar e trilhar esse caminho de maturidade, não é, Pri? É isso aí. Bom, primeiro, quero agradecer vocês pelo convite, participar desse projeto incrível. Eu que já estou aí há tantos anos trabalhando na área ambiental, sei do quanto é importante esse projeto e eu quero convidar vocês, cada um de vocês, espalha para todo mundo, vem conhecer um pouco mais sobre essa temática que é o ESG e também a sustentabilidade e, como já foi falado, sustentabilidade é para todos em qualquer área, em qualquer situação. Então, não importa se você é uma empresa, se você é um hospital, se você é uma instituição pública, uma OCIP, se você é simplesmente uma dona de casa. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais de sustentabilidade. Obrigada, meninas. Você que está acompanhando a gente já percebeu aqui que o bate-papo rolou solto, né? Que eu deixei até as meninas aqui falarem bastante, que é para te atiçar. Então, atiçar essa vontade, essa curiosidade. Vem muito tema legal aí. Como disse as meninas aqui, dê a sua sugestão, dê esse palpite do que você quer ver nos próximos episódios do nos próximos episódios do EnsinaCast. Eu te aguardo aqui com cidadania e as meninas com o sustentabilidade. Que nem o tema de hoje, sustentabilidade é para todos. Para mim, para você, para todo mundo. Até logo.